pessoal, vamos a mais um quadro Que Capim é Esse? E hoje, como vocês já pediram várias vezes, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Braquiária híbrida sabiá. Nós vamos tratar aqui das características morfológicas e agronômicas dessa forrageira. Pessoal, aqui a gente tem uma touceira, né, da Cultivar Sabiá. A Cultivar Sabiá é um híbrido de braquiária, tá? Recentemente lançado no mercado, então tem muita curiosidade em relação a essa planta. Morfologicamente, vocês podem observar que ela é uma planta que tem um comportamento bastante prostrado, então ela faz uma boa cobertura de solo, ela tem as folhas largas, tá? Com uma área fotossinteticamente assim, bastante grande, uma área de fotossíntese bastante grande. É uma planta forrageira que tem uma boa relação lâmina-colmo, né? E apresenta uma certa pilosidade, talvez como um resquício, né, da genética da rusiziense, que a gente sabe que Braquiária rusiziense, ela é uma planta com bastante pilosidade. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente consegue ver que ela tem uma certa pilosidade bastante acentuada na lâmina foliar e também na bainha foliar, tá? Então, morfologicamente, ela é uma planta que apresenta essas folhas mais largas, ela não é uma planta que vai ter um crescimento tão alto, tão cespitoso, ela tende a ficar um pouquinho mais baixa, um pouco mais prostrada, fazendo uma boa cobertura do solo. Mas em crescimento livre, ela tem um bom desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Então, em relação às características morfológicas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agronomicamente, a Cultivar Sabiá é uma planta de média exigência em fertilidade do solo. Tá? Portanto, solos fracos, em que a gente tenha baixa saturação por base ou solo que seja ácido, não é recomendado para essa planta. Para que ela possa expressar o seu potencial genético, é interessante que a gente trabalhe, né, nos manuais de recomendação com aquela planta de média exigência em fertilidade, ou seja, elevar a saturação por base em torno de 45% mais ou menos, tá? E trabalhar, né, com fósforo e com adubação nitrogenada e também potássio, caso a análise de solo acuse. Então é muito importante que a gente respeite, né, a exigência em fertilidade dessa planta. Ela é uma planta que deve ser manejada com uma altura mais ou menos em torno aí de 30 centímetros para a entrada e 15 centímetros para a saída, para que a gente consiga então casar a produtividade dela com a qualidade. É uma planta que tem uma produção no período seco um pouco maior que a marandu, segundo os resultados de pesquisa que a Barenbrug colocou, né, no mercado antes de colocar, avaliou a sabiá em comparação com a marandu, né, que é a Braquiária brisanta que serve aí para testemunha nesse caso, e ela apresentou 34% a mais, né, de produção no período seco do ano em relação à marandu. Mas vale destacar que ela não é uma planta forrageira que seria indicada para solos muito secos ou região que a gente tenha precipitações menores aí do que 700 milímetros. Tá? O fato dela ter uma estacionalidade de produção menor do que a marandu não significa a gente dizer que ela é uma planta adaptada, né, a regiões em que a gente tenha déficit hídrico. Então, gente, era isso e eu aguardo vocês aí então para o nosso próximo quadro, Que Capim é Esse? Se vocês tiverem interesse em alguma planta que é para a gente falar aqui, só colocar aqui embaixo nos comentários que a gente tenta fazer para vocês um vídeo explicando as características morfológicas e agronômicas dessas cultivares. Obrigada!